Aí, pessoal, tudo beleza? Hoje, no Leia o Filme, Assista a HQ, eu vou falar sobre um quadrinho de espionagem muito bacana que ganhou uma adaptação, olha, que ficou acima da média. Ao meu ver, até melhor do que o quadrinho. Eu estou falando de Atômica, a cidade mais fria, que foi um quadrinho lançado originalmente em 2012 pela Unipress. Ele foi escrito pelo Anthony Johnston, que já havia feito aí alguns quadrinhos do Demolidor, tinha feito aí o roteiro do jogo Dead Space, depois ele fez os quadrinhos que continuaram, né, a trama do jogo, e aí começou uma série da Unipress que ficou bem famosa, Wasteland, e um dos desenhistas dessa série é justamente o Ben Temple Smith. E o Atômica, né, a cidade mais fria, foi desenhada pelo nosso Sam Hart, né? O Sam Hart que nasceu na Inglaterra, mas que já mora no Brasil há muito tempo e já tinha feito aí Juiz Dredd, Robin Hood, Excalibur. Essa arte realista, estetizada, né, do Sam Hart, casa muito bem com a proposta aqui do roteiro do Johnston, né, em A Cidade Mais Fria. E esse quadrinho, ele foi relançado em 2017, justamente por causa da adaptação para o cinema com a Charlize Theron, e foi essa versão que chegou aqui no Brasil, lançada pela Dark Side, com tradução do Érico Assis, e por isso, né, por querer que as pessoas conhecessem o quadrinho que deu origem ao filme, ele foi batizado de Atômica, está aqui com as letras, né, garrafais, e o subtítulo A Cidade Mais Fria. E também tinha um lembretezinho quando a gente comprava, né, ó, que essa era a HQ que tinha dado base, digamos assim, para o filme da Charlize Theron. Gente, esse aqui é um quadrinho de espionagem que tem pouca ação e a narrativa ela é entrecortada por momentos de depoimento da agente do MI6, a Lorraine Broughton, na sede do MI6, lá em Londres, e o flashback com a visão dela dos fatos do que aconteceu em Berlim. E o que é a história, né? É o seguinte, aqui a história se passa no quadrinho entre outubro e novembro de 1989, quando Gorbachev, presidente da Rússia, né, no momento, ele já estava começando a abrir as fronteiras da Rússia e aceitando fazer alguns acordos com os Estados Unidos e os países capitalistas, melhor dizendo, tá? Ele já tinha feito, né, a Glasnost, a Perestroika, e faltava derrubar o muro que dividia a Alemanha em duas, né? Berlim Oriental, Berlim Ocidental. E em Berlim, gente, havia vários agentes secretos de várias organizações do mundo todo. As principais é o MI6, né, que era a agência, né, secreta, a polícia secreta, a inteligência do Reino Unido. Tinha a DGSE, que era a inteligência da França. Tinha a Stasi, que era a inteligência de Berlim Oriental, né, da Alemanha Oriental, acho que como um todo, e tinha o pessoal da KGB, né, fora a CIA, que também estava por ali. Então, assim, era um espaço muito pequeno, com muita gente ali querendo roubar informações, vender informações, enfim. E nesse momento em que
Esses agentes secretos estavam com medo de não ter mais, né, o que fazer, porque se não existisse mais a Guerra Fria, eles iriam perder a sua função, a sua utilidade. Então a trama começa com o assassinato de um agente da MI6, que é o Gascoigne, só que tem uma particularidade aí. Não foi um assassinato qualquer. Ele foi assassinado pelo Bakhtin, que era um agente da KGB, da Polícia Secreta Russa, né? E ele tinha uma lista que continha aí o nome dos agentes secretos. Eles teriam suas fichas descobertas e podiam ser mortos a qualquer momento. Sua família também sofrer represálias e tudo mais. Então, o MI6 estava muito preocupado em querer botar as mãos nessa lista. Então, o que é que eles fazem? Eles vão chamar a agente Lorraine Broughton, que era um agente assim top de linha do MI6, e vão dizer assim para ela, ó, você vai lá para Berlim com uma identidade falsa, né? Como se fosse uma advogada, que vai trazer o corpo do Gascoigne para a Inglaterra, beleza? Só que, na verdade, a sua missão é tentar encontrar a lista. E aí, o contato dela em Berlim é justamente um outro agente do MI6, que é o Percival. E o Percival é um cara assim que a gente não consegue entender qual é a jogada dele. E como o viés aqui é todo da Broughton, a gente enxerga o Percival pelos olhos dela, tá? E a gente tem aqui um momento do interrogatório dela na série do MI6, depois que tudo já havia acontecido, e os momentos de flashback, que são os momentos em que ela está relatando o que aconteceu em Berlim para os seus superiores. Gente, assim, tem um ponto de virada fantástico no final, que eu não vou falar, claro, para não dar spoilers, né? Afinal, é um quadrinho de espionagem com suspense e tem pouquíssima ação, tá? Por isso, o filme Atômica, estrelado pela Charlize Theron, que foi um filme lançado em 2017, que o título dele em inglês é Atomic Blonde, né? Fazendo referência justamente à personagem da Broughton, interpretada pela Theron. Gente, o roteiro desse filme foi muito bem feito. Por quê? Porque eles perceberam que faltava ação no quadrinho, e aqui é um filme, é um thriller, é um filme de suspense, mas com muita ação. Seria um filme de 007, assim, um pouco mais, até vou dizer que realista, porque a personagem da Theron, a Broughton, ela apanha, ela bate, mas ela também apanha, né? Ela é uma personagem mais humana, ela não tem aqueles apetrechos do James Bond e também não tem, digamos assim, todo o glamour que está em volta do Bond, tá? Ela é apenas a Broughton e ela faz o serviço dela muito bem. E aqui, gente, olha só que coisa interessante. Para esse projeto, eles foram ousados, os produtores, né? Primeiro, eles chamaram o David Leitch para dirigir. Por quê? O David Leitch foi durante muito tempo dublê, ator, produtor. Para vocês terem ideia, ele produziu o primeiro John Wick e dirigiu, só que não teve seu nome creditado, tá? E eles sabiam que tinha que ter o olhar, aqui o maestro, digamos assim, tinha que ter esse olhar de cenas de ação para fazer coreografias bacanas e mesclar essas cenas de ação com essa
questão toda da aparente frieza da personagem principal, da Broughton, né? E fazer o contraponto aí da Broughton, que é aquela profissional toda certinha, metódica, com o Percival, do James McAvoy, que está perfeito. Aliás, todas as atuações aqui estão perfeitas, né? O John Goodman, como o cara da CIA, também está excelente. Enfim, os atores aqui foram escalados a dedo e estão perfeitos, tá? E para o roteiro, eles escolheram o Kurt Johnstad, que havia feito aí ele havia feito poucos trabalhos até então, e o trabalho dele, assim, que mais saltou aos olhos foi a adaptação de 300, ou seja, vamos pegar um cara que sabe adaptar quadrinho, né? Ele tinha adaptado 300 e escreveu o roteiro da continuação, do 300 Ascensão do Império. E deu certo, viu? Deu muito certo. O Johnston, né, o roteirista do quadrinho original, participou aí um pouco das gravações. Ele viu, né, o que estava acontecendo, as mexidas que tiveram que fazer no roteiro dele, que foram até poucas, mas eu dou ênfase ao final, porque o roteiro aqui, ele vai ter aquele ponto de virada dentro do final do terceiro ato, resolução, certo? Que é aquele ponto de virada mais marcante, para quem estudou o Robert McKee sabe, né? Você põe um ponto de virada do segundo para o terceiro ato, e você também pode colocar um ponto de virada dentro da resolução, e é um ponto de virada muito impactante, porque geralmente é uma revelação, é alguma coisa, né, surpresa, que vai ser revelada naquele momento crucial e vai marcar, geralmente, o filme por causa disso. E em Atômica, a gente vê aí que a Charlize Theron, ela se preparou bastante, ela é uma atriz que ela não nega desafios físicos, não. Ela treinou durante muitas semanas, acho que foram 2 meses de treinamento físico, porque tem cenas que não tem dublê, né? Foi a Theron mesmo ali na raça, e num dos extras aqui do Blu-ray, que mostra pra gente aí, principalmente os bastidores de como foi feito o plano sequência da cena da escadaria, né? Que é a Charlize Theron lutando com vários agentes da KGB. E assim, ela deu conta, viu? Ela deu conta do recado, assim, para valer. E outro destaque aqui para o filme, além do roteiro, além da direção, que é uma direção muito ágil, né, dinâmica, é a fotografia, porque se nos ambientes externos a gente tem aquela luz meio, digamos assim, meio apagada, né, meio cinzenta, porque era o clima de Berlim. E é o título da HQ, né? A cidade mais fria. E nos ambientes internos, o que é que foi feito? Principalmente nos quartos de hotel onde a Broughton está, você tem a questão do neon e tem uma mistura do azul com rosa muito massa, que lembra muito os anos 80. A trilha sonora daqui foi também escolhida a dedo. Tem David Bowie, tem Queen, tem New Order, tem Depeche Mode, tem Echo and the Bunnymen, tem The Clash, tá? Então, assim, e a música aqui, a trilha sonora, também é utilizada como um elemento narrativo, né? Vai ter um momento que a trilha sonora tá ali bem alta, pulsando, e aí tem-se um silêncio momentâneo, porque é uma ação que vai acontecer, e depois a trilha sonora volta a explodir. Atômica é uma adaptação que pegou já um quadrinho bom, com um roteiro bom, e conseguiu ser melhor ainda. É um filme que a gente pode degustar mesmo em todos os sentidos, né? Tanto essa parte mais cabeça, que é a parte para saber quem está com a lista, para saber quem é o agente duplo,
né? Que a gente, da mesma forma que o quadrinho, a gente vai ver isso pelos olhos da Broughton, tá? Então, assim, ela vai direcionar o olhar do espectador e também dos seus superiores do MI6. E eu não posso falar mais nada porque eu vou estragar a surpresa de quem ainda não viu. E esse Blu-ray foi lançado no Brasil em 2021 e eu comprei a versão que vem aí com essa luva desenhada muito bonita, que tem até ó, aqui dentro, que não vai dar para ver direito, mas cenas dos storyboards que foram feitos, tá? E os extras dessa edição são muito bons, apesar de curtos, mas como eu já falei, tem os bastidores aí das filmagens, mostra como foi feito como foi feito todo o plano sequência da cena da escada. Tem cenas deletadas, né? Tá bacaninha aqui o conteúdo de extras do filme Atômica. Pessoal, tem uma notícia boa aqui também. Em 2016, o Johnston, ele publicou The Coldest Winter, que seria a sequência de The Coldest City, também pela Onipress, e a Netflix comprou os direitos e anunciou que em breve vamos ter aí a continuação de Atômica, também estrelada pela Charlize Theron. Então, quem gostou da Lorraine Broughton, se prepara porque em breve ela vai voltar. Então, pessoal, por hoje é só. Quem quiser conferir um baita de um filme de espionagem com ação, primeiro confere aí o quadrinho Atômica, do Johnston e do Sam Hart, e depois assiste ao filme com a Charlize Theron.